Olá, como vai? Eu sou o professor Flávio de Leão Bastos Pereira. Este é mais um programa Falando em Liberdade, um programa que discute, debate, reflete criticamente sobre os direitos humanos e todas as suas interfaces. Agradecemos ao presidente da Ordem dos Advogados de São Paulo, Dr. Caio Augusto, ao diretor da Escola Superior da Advocacia de São Paulo, professor Dr. Jorge Bolsinhas, e ao coordenador da Escola Superior da Advocacia de São Paulo, professor Adriano Ferreira, pelo apoio, pelo companheirismo sempre presentes aqui. Hoje o nosso tema envolve mais uma questão relativa à parcela da população brasileira vulnerável e que requer mais atenção, sempre muitos cuidados por parte das instituições e dos profissionais do direito. Eu estou falando aqui das pessoas com deficiências físicas e mentais e como caminha a construção da sua cidadania. Para falar nesse tema, o Falando em Liberdade convidou dois grandes mestres, professores especializados no tema. Eu estou aqui com a professora Fernanda Gurgel. Obrigado, professora Fernanda, por ter aceito o nosso convite. É um prazer. O professor Oswaldo, da PUC de São Paulo, também já muito conhecido na abordagem desses temas. E eu vou falar um pouquinho aqui da trajetória do currículo deles. A professora Fernanda Gurgel é advogada especializada na área de família e sucessões, é doutora e mestre em Direito Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é professora da graduação e pós-graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie e também membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família. Não é? Já o professor Oswaldo Peregrina Rodrigues é doutor e mestre pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor de Direito Civil da graduação e da pós-graduação da mesma universidade, a PUC de São Paulo, promotor de justiça no estado de São Paulo entre junho de 88 a agosto de 2019. Portanto, os nossos convidados aqui são altamente qualificados para abordar esse tema. E eu já lanço uma pergunta inicial nesse nosso bate-papo. Como a gente pode estabelecer hoje ou traçar a situação vivida pelos cidadãos brasileiros que se deparam no seu dia a dia com essas limitações decorrentes de uma deficiência física ou mental, em termos de dia a dia, eu estou pensando aqui, não ainda falando do direito, mas que dificuldades eles vêm enfrentando ou enfrentam, aumentaram, pioraram, estão estagnadas, como podemos falar um pouquinho nisso? Professora Fernanda, professor Oswaldo, à vontade. Eu acho que hoje a gente se encontra num processo aí de transformação. E transformação principalmente de mentalidade, né? Então hoje já existe uma mentalidade de proporcionar a essas pessoas um acesso ao trabalho, um acesso às decisões políticas, um acesso à educação, um acesso à tecnologia mesmo, à utilização da tecnologia, né, para facilitar a vida dessas pessoas. Então a gente se encontra, eu acho que num momento de transformação. Hoje é muito mais fácil do que foi no passado para essas pessoas, mas ainda muita coisa precisa ser mudada, né? Então, ainda existe um estigma, ainda existe um preconceito, ainda existe uma dificuldade em relação ao transporte, em relação ao trabalho, em relação à própria prática de atos normais da vida civil, como, por exemplo, construir uma família, como, por exemplo, realizar um contrato, em que ainda existe uma dificuldade e um preconceito mesmo em relação a essas pessoas. Estrutural, né? Portanto. Estrutural, com certeza. Perfeito. Com certeza. Professor Oswaldo? Primeiro, obrigado pelo convite, a oportunidade que estamos tendo uma honra pra gente de tratar desse assunto. E eu concordo com a professora Fernanda que nós estamos numa fase de transformação. Acho até que o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que nós trataremos aqui, acabou trazendo esse tema para debate. Hoje a população, não só jurídica, mas mesmo quem está fora do direito, acaba tratando e pensando nessa situação das pessoas com deficiência. Perfeito. Todavia, basta um olhar não técnico, andarmos na rua, nas ruas da nossa capital,
para vermos que certamente a pessoa com deficiência, ela tem, no caso a deficiência física ou uma pessoa com deficiência sensorial, ela tem algumas dificuldades para se locomover sozinha. Há essa transformação, vemos hoje o poder público colocando nas calçadas meios de indicação para a pessoa se locomover, para que ela tenha noção, mas é uma transformação. Aliás, eu acho que nós temos isso, né? Nosso país, nós podemos falar que é um país novo e está se transformando. Há esse preconceito, eu acho que às vezes até familiar, ainda esse estigma, como a professora Fernanda falou, de como tratar, de como se comportar diante de uma pessoa com deficiência, qual a forma de agir e interagir com essa pessoa. Eu sou do interior, tenho familiares no interior e vejo que no interior esse estigma é maior. Se você vai a um shopping, a um parque, você vê muito menos pessoas com deficiência participando dessa interação social do que você vê aqui em São Paulo. Aqui você já, às vezes, vai nesses locais, no campo de futebol, você no estádio, numa arena, você vê pessoas com deficiência. E no interior você não vê. Não sabemos se é pelas políticas públicas, se é a própria família que às vezes se sente um pouco constrangida. Então tem todas essas situações que estamos nessa transformação, nessa evolução para a proteção das pessoas com deficiência. Até porque... perdão, interromper, professor. Pode não, que isso, um prazer. Até porque em grandes cidades, não é? Nós passamos muito mais desapercebidos e aquela situação de preconceito da própria família, que foi narrada aqui, fica muito mais diluída, né? Sim. Numa cidade grande, muito Exatamente. provavelmente. Mas então estamos falando aqui de mobilidade. Por exemplo, eu que sou pai de gêmeos, né? Quando caminhava com o carrinho duplo pelas calçadas de São Paulo, eu tinha que usar a via por onde os carros passavam e transitavam. E eu pensava muito no cadeirante, por exemplo. Exatamente. Né? Essa é uma situação ruim ainda no Brasil. Dizem que o país desenvolvido tem a sua civilização mensurada pelo tamanho das calçadas, né? É uma frase famosa. É uma situação ainda a ser enfrentada, então, já que você foi tocado com a questão da mobilidade? Sem dúvida, né? Mas ainda assim, uma cidade como São Paulo, ainda existe uma preocupação e, assim, se você pensar em São Paulo, o centro, né, a região central, ainda... por exemplo, a Avenida Paulista, né? Existe uma acessibilidade, existe algo ainda que já se pensou nisso, mas eu não tenho a menor dúvida que em cidades pequenas do interior, cidades isoladas, as pessoas ficam realmente imóveis, né? Não conseguem sair de casa. Se a pessoa não tem o mínimo de condição financeira para ter um carro adaptado, para ter alguém para ajudar, para levar, a pessoa fica realmente paralisada onde está, né? Então... E incluímos aqui os bairros periféricos, que normalmente são mais esquecidos pelo poder público. Eu recentemente li o mapa da desigualdade, ainda esta semana, de São Paulo, e bairros sem árvores, sem áreas de lazer. Imagino que para a pessoa com deficiência seja uma situação ainda mais dramática, não? Se nós temos situações, né? Hoje, a rede de esgotos, se não tem acesso a essas situações básicas, né? Para cidadania de qualquer pessoa, imaginemos então para a locomoção de uma pessoa com deficiência. E nós temos que lembrar que quando nós falamos em deficiência, há uma gama de pessoas envolvidas, né? Nós temos o deficiente físico, nós temos o deficiente mental, nós temos o deficiente sensorial. Então, são situações peculiares e que nós deveríamos tratar cada qual de forma individual, de forma peculiar. Mas, infelizmente, não temos. Se me permite, há uns 2, 3 anos, minha filha na escola teve que fazer um trabalho a respeito dessa situação da cidade de São Paulo e, coincidentemente, o programa dela foi justamente a respeito das pessoas com deficiência. E o grupo dela, um sábado, alugou uma cadeira de rodas e saíram lá do Parque do Ibirapuera para chegar na Avenida Paulista, em que 3 colegas empurravam um que estava na cadeira de rodas. E imaginemos para subir aqui, acho que é a Manuel da Nóbrega, com um cadeirante. Né? Exatamente. Situações que as calçadas têm degraus. Então, situações que são complicadas e que merecem. Estamos no centro de São Paulo. Agora, né? então vamos definir isso melhor para o nosso telespectador ou ouvinte.
o que é juridicamente deficiência? Como é a deficiência caracterizada e de quais deficiências nós estamos falando aqui? Hoje, o Estatuto, né, da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146 de 2015, né, que veio todo no contexto da Convenção de Nova York, que a gente vai falar sobre Perfeito. isso, acredito, define a pessoa com deficiência no artigo 2º. E coloca o deficiente como sendo toda pessoa que tem qualquer espécie de restrição física, mental, psíquica ou sensorial. Perfeito. E aí vem uma grande questão, e que isso é um fator de transformação hoje, que não apenas tenha a restrição, mas que diante dessa restrição psíquica, mental, sensorial, física, encontre barreiras, né, na sociedade para se comunicar, para se locomover, para trabalhar, para agir, né? Então, não é só a deficiência em si, né? Não é só a restrição em si, é a restrição junto com alguma espécie de barreira que impede a pessoa Então, hoje não é só, o deficiente não é visto só no aspecto médico, a deficiência ela não é só no aspecto patológico, a deficiência ela é vista no aspecto social, porque ainda que a pessoa tenha alguma espécie de restrição de ordem física, psíquica, enfim, mas ela consegue se desenvolver, consegue se comunicar, ela não é considerado deficiente, é alguém que tem uma restrição, mas não é alguém deficiente. É uma limitação. É uma limitação. Então, hoje, a deficiência ela é vista não só no aspecto médico e no aspecto patológico, né? Mas também no aspecto social, em confronto com as barreiras que essa pessoa vai encontrar na sociedade. Então, por exemplo, até uma situação que eu vivo com os meus filhos, a falta de audição. Para uma criança que não tenha audição e que precise de um aparelho custa R$10.000. Então, se for a grande maioria do povo brasileiro, não tem acesso a esse tipo de equipamento, muito importante, inclusive, para a formação formal, né? A educação formal da criança. Estamos falando disso. Exato. Mas também do preconceito para assim, concorrer a uma vaga de emprego, é isso? Exato, exatamente. E daí essa amplitude na definição e no conceito. E até existe uma crítica em relação a isso, porque, na verdade, o Estatuto da Pessoa com Deficiência ela generalizou muito, né, o deficiente. Não existe no Estatuto um tratamento diferenciado para cada uma das espécies de restrições ou deficiências. Na verdade, ele coloca todos no mesmo artigo, no artigo 2º, dizendo que o deficiente é toda pessoa que tem qualquer espécie de limitação física, psíquica e tal. E como o professor Oswaldo falou, essas pessoas elas precisam de um tratamento individualizado, particularizado, para cada uma das restrições, cada uma das limitações. Isso é algo muito importante. E aí temos outro desafio, não, professor Oswaldo, que é um sistema de saúde que atenda a essas necessidades. Não é? Exatamente. E só para complementar, uma coisa que eu sempre coloco é o seguinte: nós temos essas naturezas diversas de deficiência que a própria, né, a Convenção e o Estatuto fala. Todavia, nós temos que lembrar que, dentre essas naturezas diversas, nós temos graus de deficiência. Por isso, a individualidade. Peguemos um exemplo, pessoa com deficiência física. Tem alguma pessoa com deficiência física que tem uma limitação pequena. Perfeito. Outros já têm uma grande limitação. Pessoa com deficiência sensorial. Às vezes a deficiência não lhe impede da prática de atos normais, de ter uma vida cotidiana. Outros, então, a situação ela tem que ser individualizada não só na natureza, mas também no grau de deficiência de cada pessoa. Então, talvez essa seja uma situação que nós precisemos tomar conta, nós precisemos cuidar. Para quê? Para amparar efetivamente todas as pessoas que tenham a sua deficiência, independentemente da natureza, independentemente do grau dessa deficiência. Perfeito. E nesta definição e identificação dos diferentes graus, a tecnologia vem ajudando? Ela está acessível à população brasileira? Como é que a tecnologia como é que é possível estabelecer uma relação das novas tecnologias disponibilizadas para auxiliar na vida, melhorar a vida dessas pessoas? A gente sabe que aqui no Brasil isso não existe, mas isso está previsto no Estatuto da Pessoa com Deficiência, de que a tecnologia assistiva tem que ser fornecida pelo Estado para possibilitar e facilitar a vida dessas pessoas. Então, é um dever que foi imposto
ao Estado de fornecer e de propiciar Ok. esse tipo de tecnologia para ajudar, né? Mas a gente sabe que entre o ser e o dever ser no Há uma Brasil grande há uma grande distância, distância, né? Mas hoje isso é algo que foi colocado como regra expressa. Então, a professora Fernanda toca num ponto importante, as políticas públicas. Exato. Como é que nós podemos avaliar essa política pública hoje? Já vamos falar do Estatuto, da Convenção, Sim. etc., mas como a política pública hoje existente no Brasil pode ser vista ou analisada? Eu acho que existe um movimento, existe um interesse. Haja vista que hoje nós temos, assim, tanto no âmbito estadual, municipal ou mesmo da União, nós temos secretarias, nós temos ministérios que cuidam especificamente da pessoa com deficiência. Perfeito. Certo? Então eu acho isso interessante, é uma forma. Agora, eu também coloco uma situação. Eu acho que nós precisamos, antes de cobrar do Estado só, nós, familiares, nós, membros da sociedade, precisamos também ter noção de que a sociedade precisa do nosso apoio. E não só a cobrança, o Estado tem que fazer, o Estado tem que fazer. E nós vemos, às vezes, familiares de pessoas com deficiência que não fazem a sua parte. O cuidado básico dessa pessoa, a cautela, a ajuda, o auxílio essencial e necessário. Então, é imprescindível a política pública? Sim, há uma cobrança, o Estado tem o seu dever, ele tem a sua função. De uma forma ou de outra, há um movimento, não é, que nós sabemos. Hoje nós temos, por exemplo, deputados, nós temos senadores, nós temos vereadores, nós temos prefeitos, que são pessoas com deficiência. Então, essa transformação que é salutar, que é uma preocupação com um segmento da sociedade. Perfeito. Mas eu acho que isso nós precisamos lembrar. Olha, nós familiares, nós sociedade, também precisamos fazer a nossa função. Pois não. Não, e eu acho que isso é muito importante, porque, de fato, a gente pensa sempre na questão da imposição de deveres ao Estado e não adianta nada a pessoa ter um acesso ao transporte público, a pessoa ter trabalho, a pessoa ter a tecnologia, ter educação, enfim, né, a pessoa com deficiência, se ela também não tem na vida privada algo que todas as pessoas podem ter. Então, ela não pode ter uma família, ela não pode assinar um contrato de compra e venda, um contrato de aluguel. Então, a gente cobra muito também, eu acho que na seara pública, sem pensar que tem uma importância de, já que estamos fazendo nesse processo de inclusão, vamos incluir não só no público, vamos incluir no privado, para que ela seja tratada como uma pessoa qualquer e que constitui família, que tem filhos e que exerce o poder familiar, né, e que pode realizar um contrato. Isso, claro, é claro que a gente tem que pensar nas espécies de deficiência, aí vem não só as espécies, mas os graus. Mas muitas vezes ela acaba sendo segregada e, olha, essa pessoa não pode ter uma família, ela não pode ter um filho por conta da deficiência, né? Isso eu acho que vem mudando ao longo do tempo, mas ainda precisamos avançar bastante. Né? Olha, pois não, professor. Se me permite só um adendo nessa, nós comentamos aqui da função da sociedade. Basta uma situação simples de que a sociedade muitas vezes não exerce a sua função. Vagas de estacionamento. Você vai a um shopping, locais que tem vaga reservada para pessoa com deficiente, para pessoa idosa, para mulher gestante, e aí você às vezes vê uma pessoa, um cidadão que não tem nenhum tipo de deficiência, não é uma pessoa idosa, não é uma pessoa gestante e que chega lá para o seu veículo normalmente achando que está... não tem ninguém, não está ocupada. Então, é uma demonstração de que a sociedade também precisa se conscientizar que ela tem uma função perante para auxiliar, para fazer também que essa pessoa com deficiência possa ter uma vida mais saudável. Né? Até porque é base constitucional o princípio da solidariedade, não é? Exatamente. Que norteia aí as interpretações constitucionais. Aliás, quando o professor falava, eu lembrava exatamente do caso da vaga e o indivíduo, quando é repreendido, ainda acha ruim. Exatamente, não é? exatamente. É interessante esse fator. E também me lembrei, quando mencionou a responsabilidade dos particulares, o papel das empresas, talvez, Sim. né? Sim. É muito importante
não só no preenchimento das vagas já determinadas por lei, mas também na conscientização dos seus profissionais, não é isso? Exato. Para que o deficiente possa ser efetivamente... E que esse processo de inclusão seja algo natural e não algo, olha, temos que ter 5% das vagas destinadas e aí vamos procurar alguém que tenha deficiência porque precisamos cumprir para não sermos punidos, né? Mas que seja algo de uma consciência natural de que é necessário que exista dentro de um ambiente empresarial pessoas, né, de todas as espécies e todos os jeitos, porque afinal de contas são pessoas. Perfeito, né? claro. Pessoas e não existe distinção, na verdade. Sem dúvida. No fundo, todo mundo é. E ainda do ponto de vista das dimensões institucionais, o preenchimento de vagas no Congresso, a representatividade dessas populações, o professor mencionava, eu me lembrava da deputada Mara Gabrilli, por exemplo. Exato. Que aliás, é um caso interessante, porque além de ser mulher, que também tem baixa representatividade, uma pessoa que lida diariamente com essas limitações. Eu vou encerrar agora esse primeiro bloco e no retorno já entraremos na temática aí das convenções e dos demais instrumentos legais disponibilizados. Muito obrigado. Obrigada. Voltamos em um minuto com o segundo bloco deste debate hoje sobre os direitos das pessoas com deficiências. Retornamos ao segundo bloco do Falando em Liberdade de hoje, que debate a questão dos direitos da população com deficiências, não é? Então, estamos discutindo aqui como o Estado e a sociedade exercem ou não exercem as suas responsabilidades em relação a esta parcela da população que, enfim, como todas as outras parcelas, tem direitos e devem exercê-los, devem exigi-los. E estamos aqui para discutir o suporte jurídico a isso. E agora eu entro, professora Fernanda, professor Oswaldo, num aspecto muito importante para os advogados, promotores, juízes, defensores públicos, que é a normatização, a estrutura jurídica desses direitos. Sabemos que a Constituição brasileira constitui um sistema aberto, portanto, ela não é a única fonte de direitos e garantias fundamentais, mas também os tratados internacionais, não é? E o primeiro caso de um tratado internacional internalizado com força equivalente de emenda é exatamente o das pessoas com deficiências, a Convenção de Nova York, não é? Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho para a gente, para o nosso telespectador, sobre essa importante conquista. Então, hoje eu poderia dizer que existe um microsistema de proteção da pessoa com deficiência, né? Antes de mais nada, acho até interessante a gente colocar a questão da terminologia. Hoje não falamos mais pessoa portadora de deficiência, porque o termo portador da ideia da patologia, né? Alguém que é portador é alguém que tem uma doença, e não é esse o foco, né? A ideia da pessoa com deficiência é a pessoa que tem uma limitação, tem uma restrição, está numa posição de vulnerabilidade, né? Não vamos focar na questão da doença ou da patologia. Então, hoje existe um sistema de proteção voltado à pessoa, um microsistema de proteção que é formado pela Convenção de Nova York, que foi um tratado internacional que o Brasil ratificou isso e entrou no nosso sistema em 2008 como emenda constitucional, então entrou no patamar da Constituição. Né? Então, foi inclusive o primeiro tratado internacional de direitos humanos que entra, né, como norma constitucional. Temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que veio para regulamentar a Convenção de Nova York, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146 de 2015. E a própria Constituição Federal, né? Mas eu diria até que a Constituição Federal ficou um pouco para trás, né? Porque ela até trata de pessoa portadora de deficiência, ela ainda coloca Cabe aí dessa forma. uma alteração, né? E ela, então hoje ela até acabou ficando um pouco para trás, porque a Convenção de Nova York e o Estatuto hoje vem com muitos outros avanços e normas que têm um cunho social, que tem um cunho civil, político. Então, o Estatuto e a Convenção, são normas que têm
valores muito importantes, né, que vêm permeados por valores muito importantes. É o valor não só da igualdade, da justiça social, mas também relacionado à própria dignidade, né, da pessoa humana. Então, basicamente é isso. Perfeito. Eu só, se me permite, professora Fernanda, só acrescentar que essa convenção de Nova York é a convenção de 2007. Porque nós temos uma outra convenção que trata da arbitragem, que também é a convenção de Nova York, só para diferenciar. Exato. Essa que trata da pessoa com deficiência é de 2007. E o que eu acho salutar que aconteceu com essa sistematização é que nós estamos, o Estatuto, e na minha ótica, em algumas situações, precisa de uma reformulação, de uma adequação, por exemplo, no aspecto que eu entro muito em debate, que é na questão da capacidade civil da pessoa com deficiência, mas precisa de algumas reformas, de alguns adendos, mas o que eu acho mais salutar é que ele trouxe à tona essa conscientização. Haja vista que hoje nós tratamos de assuntos relacionados à pessoa com deficiência, não só relacionados aos seus direitos individuais, aos seus direitos fundamentais, mas também em outros aspectos relacionados aos direitos e interesses da pessoa com deficiência, justamente em decorrência da edição do Estatuto. Porque ele veio ao mundo jurídico, é que a sociedade, incluindo aí a sociedade jurídica, nós, operadores do direito, que conseguimos e começamos a pensar, a repensar com essas pessoas. Não que antes não existisse, mas era um segmento muito pequeno, principalmente no mundo jurídico, os profissionais do direito, que se preocupavam e que tratavam dos interesses dessas pessoas. E hoje nós vemos, como estamos aqui e em outros setores, essa discussão aberta, essa discussão voltada para vários profissionais, incluindo aí os profissionais da área jurídica. E eu acho que isso muito porque antes a pessoa com deficiência ela ficava realmente segregada do mundo, né? Ela ficava marginalizada. Hoje a ideia é de garantir a essas pessoas um protagonismo da própria vida, né? Tanto no aspecto político, social, mas no aspecto civil, individual, particular. Então tomar a decisão da própria vida, fazer as suas próprias escolhas, se for necessário um apoio e uma ajuda, que seja dado esse apoio e essa ajuda, mas não que venha alguém e fale por ela, né? Ou muitas vezes nem fale por ela, né? Simplesmente aquela pessoa ela fica ali alijada e separada e ninguém, antigamente, as pessoas, como, por exemplo, com alguma espécie de deficiência mental um pouco mais grave, ficavam internadas a vida inteira e a família tinha, inclusive, vergonha. E pessoas que passaram 60, 70 anos em manicômio e nunca se ouviu dizer de nada mais dessa pessoa e ela nunca teve nenhuma espécie de direito reconhecido e ela simplesmente tinha que morrer, né? Então, hoje, a ideia é totalmente contrária a tudo isso, é colocar essas pessoas no centro, né, da própria vida, como protagonista da própria vida, como sendo realmente alguém que vai tomar decisões a respeito dos principais atos, né, que lhe digam respeito. Inclusive, só para lembrarmos aqui, o primeiro caso em que o Brasil sofreu uma condenação no sistema interamericano foi o caso da Damião Ximenes Lopes, internado no manicômio e que, enfim, vem a falecer neste manicômio. Eu queria fazer uma pergunta que ainda volta um pouco na Convenção de Nova York e no Estatuto, porque a Convenção foi internalizada por meio do Decreto 6949 de 2009, se não me falha aqui a memória. O Estatuto é de 2015. Ele foi aprovado, publicado em consonância com a Convenção ou temos ali alguns pontos de atrito? Na minha ótica e eu vou aqui tratar do assunto mais próximo que me diz respeito, que é a questão da capacidade civil. E aí, se me permite, não é uma crítica, mas eu faço uma análise de que a forma em que o Estatuto colocou a questão da capacidade civil, modificando inclusive a questão dentro do Código Civil, acabou fazendo com que hoje, infelizmente, nós tenhamos algumas pessoas com deficiência que estão ou podem estar ao desamparo da proteção justamente em decorrência dessa modificação. Porque considerou que a pessoa
com deficiência, ela é considerada, para efeitos legais, uma pessoa, ou pode ser considerada, depende da situação, uma pessoa relativamente incapaz, excluindo da absoluta incapacidade civil. Só que, e aqui parafraseando o professor Álvaro Vilaça, que disse, não é numa canetada da lei que nós conseguimos mudar as situações de fato. Ou seja, a lei não consegue curar e modificar e tornar saudáveis algumas pessoas que, infelizmente, por uma questão do destino, não têm condições de responder pelos seus próprios atos. Por exemplo, nós, infelizmente, ainda temos pessoas que se encontram em estado de coma numa UTI em vários hospitais por aí, ou dentro de casas, e são pessoas que não têm condições de manifestar, infelizmente, a sua vontade, ou não têm condições de ter uma razão por essa vontade manifestada. Então, nesse aspecto é que eu me debato muito e acho que o Estatuto precisaria, sim. E ele está contra, não é estar contra a Convenção, mas a própria Convenção fala, olha, em determinadas situações nós precisamos, e o termo usado, né, salvaguardar essas pessoas. E esse termo é isso. Então, por isso que no outro bloco eu disse, nós temos, e como coloca o Estatuto e a Convenção, naturezas distintas de deficiência, mas também graus distintos. Não podemos, como a professora Fernanda bem disse, generalizar, colocar todas as naturezas e todos os graus de deficiência como se todas as pessoas estivessem na mesma situação. Não, cada um é cada um e nós temos que olhar para essa pessoa e dar a ela a proteção devida, incluindo, sim, mas cada qual dentro da sua possibilidade. Para quê? Para protegê-la, para garantir os seus direitos e os seus interesses. O recorte é muito mais complexo, então, não é? Com certeza. Sim. Não só a espécie, mas também o grau de limitação a qual a pessoa está acometida, não é isso? Exatamente. Porque o Estatuto, na verdade, ele disse que todas as pessoas são capazes. É simplesmente assim. E, na verdade, esquecendo que, de fato, algumas pessoas não são capazes no sentido de capazes de discernir, capazes de entender, compreender. Algumas pessoas não são. Então, adianta nós tratarmos as pessoas como capazes genericamente se algumas pessoas não têm essa capacidade? Então, foi essa a grande questão. Então, em alguns pontos, o Estatuto talvez tenha sido um pouco exagerado. A intenção é muito boa, né? E ele, nesse aspecto, ele vem de acordo com a Convenção, porque a Convenção, né, a ideia realmente nesse espírito inclusivo de colocar as pessoas como capazes, né? Então, o artigo 12 da Convenção de Nova York fala que todas as pessoas têm capacidade legal. Mas fala de uma capacidade legal de uma forma genérica, trazendo isso para o direito civil, para o Código Civil, para os atos da vida civil. Será que realmente é uma capacidade geral, inclusive não só a capacidade de ter direitos, mas a capacidade para exercer os direitos? Ter direitos e a capacidade legal para ter direitos, de fato, todas as pessoas têm. Né? Capacidade de ter direitos, a capacidade de direito, mas e a capacidade de fato? Isso você está falando daquele conceito de personalidade jurídica, exato, né? Exatamente. Então, é isso que acho que fica um pouco no ar. A Convenção quis colocar a capacidade, né, no sentido de personalidade jurídica, ou ela quis realmente dar uma capacidade a todos que, de fato, não têm? As pessoas não têm. Só para esclarecer para o nosso telespectador, a Convenção de Nova York é o único tratado internacional que ocupa uma posição equivalente à de emenda constitucional. Vale dizer, ela ocupa uma posição superior do ponto de vista hierárquico em relação às leis ordinárias, não é? Em relação ainda à Convenção de Nova York, que eu acabei de explicar, ocupa uma posição hierárquica equivalente à de emenda constitucional, foi aprovado um protocolo recente, complementando, não é? O protocolo adicional num tratado internacional é aquele que detalha algum aspecto, muitas vezes, daquele tratado internacional. Então, é um movimento normativo que reconhece efetivamente a necessidade desta especificação e desta operacionalização no Brasil dos direitos das pessoas com limitações, não é? E aí, vocês mencionaram a capacidade civil. A capacidade civil é um instrumento de inclusão? Com certeza. O que nós temos que trabalhar é, primeiro, todos nós, né, toda pessoa ao nascer com vida, ela adquire personalidade jurídica. Ou seja, isso lhe dá condições de ser sujeito de direitos, de poder ter direitos, assumir deveres jurídicos.
Todavia, como cada pessoa é uma, nós temos que verificar quem pode e quem não pode exercer e de que forma exercer esses direitos. E aí, vejam bem, nós não estamos falando só da pessoa com deficiência, isso é em relação a toda e qualquer pessoa. Perfeito. Então, essa individualização é que ela há que ser considerada. Então, quando eu considero que a pessoa com deficiência, como a professora Fernanda colocou, ela é uma pessoa que pode manifestar a sua vontade e coloco isso de uma forma genérica, eu tenho que pensar, porque, por exemplo, o Estatuto fala que a pessoa com deficiência, ela pode ter um representante legal para os atos patrimoniais. Os seus atos existenciais, ela que decide. Então, casamento, manter relações sexuais, procriar, o seu planejamento familiar. Mas eu sei que às vezes eu coloco no extremo, mas para nós pensarmos, aquele exemplo que foi posto. Como eu posso dizer que uma pessoa que está em estado de coma numa UTI, porque teve um AVC, porque tem um problema intelectual ou mental, ou porque teve um acidente automobilístico, como eu posso dizer que essa pessoa pode se casar, que ela pode manter relações sexuais, que ela pode procriar? Ou mesmo uma pessoa que tem uma espécie de psicopatia ou esquizofrenia em grau elevado, né? Certo. E que não tem qualquer espécie de tratamento, porque aí vem o grande problema, né, da pessoa com deficiência. Muitas vezes você tem a mesma deficiência que acaba tendo graus diferentes, por quê? Porque uma pessoa tem condições financeiras, uma família tem condições financeiras de tratar, de fazer todo o acompanhamento, medicamento, e a outra não. É o caso da esquizofrenia, por exemplo. Exatamente. A pessoa com Down. Hoje o Down, que vem de uma família estruturada, com dinheiro, enfim, ele consegue ter uma vida normal, assim, né? Consegue trabalhar, estudar, tem casos já de formados em faculdade, né? Tem gente já formada, acho que em Direito, se eu não me engano. E casais com Down, casais, né? Sim, casaram, enfim. Já é comum. Agora, aquele que não tem essa possibilidade, ele não consegue nem falar e nem escrever e nem frequentar a escola, então essa é a grande diferença. Né? Mais uma vez, retornamos ao debate do econômico e do social. Exato. Não é? Não tem muito importante essa... E daí entram as circunstâncias do país que atrapalham muito essa efetivação de direitos, a distribuição de riquezas muito iníqua no Brasil. Tudo isso tem a ver com a democratização desses meios de controle. Né? E aí é o que a gente coloca, né? Não é só a pessoa com deficiência. É a criança, é o adolescente, é a pessoa idosa. Né? Eu costumo dizer, né, fugindo um pouquinho, mas o Estatuto da Criança e do Adolescente, nosso aqui do Brasil, é uma norma paradigmática para outros países, é uma norma super perfeita. Nossa, então as crianças e adolescentes brasileiros estão sempre amparados? Não, basta sairmos na rua e verificarmos que o que está na lei não é a realidade social nossa. Encontra reflexo na rua. Mas nós precisamos, o que é interessante, aquilo que nós estamos aqui. Estamos debatendo e cada um fazendo algo e interagindo a sociedade para também poder, até uma forma de agir para cobrar do próprio poder público, mas tendo a nossa parte cumprida. É a questão da efetivação. Que Norberto Bobbio falava, os direitos humanos não precisam ser mais reconhecidos, eles já são. Eles já são, exatamente. O problema é efetivá-los, não é? Essa é a linha que a qual se deve atentar na concretização das políticas de Estado. Agora, eu queria fazer mais uma pergunta que me parece muito importante nesse contexto, não é? O que é e qual a vantagem, se é que há vantagem, da tomada de decisão nesta concretização destes direitos reconhecidos na lei, mas não ainda projetados na vida real? Aí a gente está mais focado na pessoa com deficiência mental, psíquica, né? Porque o deficiente físico, ele é livre para praticar os atos, comprar, vender, alugar, transferir, né? Não tem nenhuma espécie de restrição quanto a isso. Então aí vem a questão da pessoa portadora de deficiência, a pessoa portadora não, a pessoa com deficiência mental ou psíquica, em que antes o sistema prioritário estabelecia a curatela como forma
de substituição de vontade dessas pessoas. Então, alguém nomeado, alguém chamado, né, de curador, falava por essa pessoa, agia por essa pessoa, né, tomava as decisões por essa pessoa. Hoje, a curatela ainda existe, né, mas a curatela ela passou a ser um instrumento secundário. O instrumento hoje prioritário é o instrumento jurídico da tomada de decisão apoiada, por meio do qual a pessoa com deficiência participa do ato, pratica o ato da vida civil, assina o contrato, compra, vende, aluga, abre uma conta no banco, enfim, mas ela vai fazer isso com um apoiador que ela mesma nomeou e estabeleceu poderes para essa pessoa. Então, a própria pessoa escolhe, eu quero ser apoiada por alguém que vai me auxiliar, que vai informar, que vai contribuir, que vai avisar se esse negócio é bom, se não é. Alguém, porque eu não me sinto sozinha, confortável para praticar esse ato, né? Então, você tem um sistema de apoio, de contribuição, mas não é um apoio simplesmente na base da fraternidade, e acho que isso que é muito importante. O Estatuto ele se preocupou, não é um apoio simplesmente numa solidariedade, numa amizade, num coleguismo, não, é um apoio jurídico que se dá, né, e porque a tomada de decisão apoiada é um instrumento jurídico que faz com que essa pessoa, olha, protagonista da própria vida, escolhe alguém, né, no caso, o Estatuto fala são 2 pessoas, né, então você tem que ter 2 apoiadores, para praticar com ela esses atos, estabelece o que ela vai precisar, de que maneira ela vai precisar desse apoio. Então a tomada de decisão significa um instrumento disponibilizado por lei, não é? Pelo qual a pessoa que padece de uma limitação deve ter o apoio de 2 pessoas na identificação dos seus interesses e aí, então, uma decisão relacionada e harmônica com eles. É isso, né? E é interessante dizer, e aqui não tenho muito a acrescentar, porque, afinal de contas, a doutora Fernanda foi a tese de doutoramento dela na PUC, Perfeito. Que, se me permite, né, eu tive a honra de ser o orientador, mas só para lembrar que é a própria pessoa que estabelece, que diz quais são aqueles limites, quais são as suas necessidades. Ou seja, os atos em que ela entende, os atos da vida civil, que ela mesma entende que ela necessita desse apoio. Então, é a própria pessoa reconhecendo, olha, nesse aspecto eu preciso de um apoio de 2 pessoas, porque esse ato ou esses atos eu não me sinto confortável, eu não me sinto preparada para decidir sozinha. Então isso eu acho interessante, a própria pessoa que vai dizer, olha... Mas no caso de uma limitação de ordem psiquiátrica, por exemplo, quem escolheria essas 2 pessoas? Aí é que vem o grau. A pessoa, num primeiro momento, é a própria pessoa, quer dizer, sempre é a própria pessoa. Então, algumas pessoas não vão poder se valer da tomada de decisão apoiada. Algumas pessoas terão que ser curateladas. Curateladas. A curatela não deixou de existir. Perfeito. A curatela continua existindo, mas a curatela, ela é secundária, né? Ela tem um caráter subsidiário, digamos assim. Perfeito. A prioridade hoje é a tomada de decisão apoiada, porque a ideia é substituir. Antes, a pessoa, mesmo que tinha, por exemplo, uma esquizofrenia grau leve, a pessoa estava sob curatela e era muito difícil o levantamento da curatela. A pessoa passava a vida inteira como curatelada e com um curador. Ela não podia agir por ela, fazer por ela, para que ela levantasse aquilo, era uma dificuldade tremenda. Perfeito. E algo muito generalizado. Então, tinha lá a decisão de curatela, falava, você é curatelado e esse é seu curador, ponto. E essa pessoa era tratada como a outra, da mesma forma como a outra, não se levava em consideração questões particulares, individuais, as limitações específicas daquele sujeito. A tomada de decisão apoiada, ela vem numa outra vertente, um outro paradigma. A ideia é individualizar, colocar o apoio de forma flexível, de forma proporcional à deficiência, proporcional à restrição,
o próprio apoiado escolhendo quem é o apoiador, quem são os apoiadores, para que ele precisa do apoio. Então, é claro que o apoiado, né, na tomada de decisão apoiada, ele precisa ter um mínimo de discernimento e capacidade, né, para realizar esse ato. Tem pessoas que não têm, e aí a tomada de decisão apoiada não vai adiantar, realmente vai ter que ser por meio da curatela. Então aqui estamos no âmbito da eficácia prática, né? Da tomada de decisões. Perfeito. Então se uma pessoa, por exemplo, está, e aqui inicialmente sem qualquer limitação, mas ela sofre um derrame, mas ainda está consciente, consegue escrever, ela pode até deixar um documento, caso agrave a minha situação e eu venha me encontrar já inconsciente, já nomeio 2 pessoas de minha confiança ou uma, isso entra nesse contexto? Isso entra, você tem até a possibilidade da chamada diretiva antecipada de vontade, né, que você já estabelece. Exatamente, né, antecipadamente. Vulgarmente chamado testamento vital. Né? Testamento vital é o nome. Alguém que vai decidir por mim quando eu não tiver mais consciência e tal. Excelente. E é o que é mais importante também. Assim, a tomada de decisão apoiada pode ser utilizada não só por pessoas que têm uma patologia identificada. Então, tem algumas pessoas que, por conta de a senilidade, a pessoa ela não tem uma patologia, ela é muito idosa. E por ser muito idosa, ela tem dificuldade de ir ao banco, de usar o caixa eletrônico, de usar o aplicativo para pagar a conta. Ela não se sente à vontade, não se sente segura. Ou uma pessoa que, por exemplo, que tem uma depressão crônica, ou pessoa que tem obesidade mórbida e tem uma dificuldade de locomoção. Então, hoje se reconhece a tomada de decisão apoiada como um instrumento um pouco mais amplo até. Você não precisa ter uma identificação específica no CID, né, no Código Internacional de Doenças, de qual é a doença que você tem para se utilizar desse instrumento protetivo. Esse é um ponto muito importante, especialmente nos dias atuais, em que a depressão, me parece, passa a ser quase que epidêmica. E que as pessoas ficam paralisadas, elas não conseguem agir, né? Exatamente. Inclusive, estudantes nossos, não são poucos os casos em que nos procuram com depressão, não é? Professor Oswaldo, professora Fernanda, eu quero agradecer essa aula tão importante. Muita gente deseja saber um pouco mais e não encontra muita informação sobre isso. A democratização do direito é uma das bandeiras aqui do Falando em Liberdade. Então eu quero agradecer muito, especialmente a vocês, pela presença aqui e espero que retornem em breve. Eu que agradeço. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade mais uma vez. A honra é nossa, serão sempre bem-vindos aqui no Falando em Liberdade. O Falando em Liberdade chega ao seu fim, mais este programa, mais este episódio sobre as pessoas que vivem no seu dia a dia enfrentando as dificuldades provenientes de algumas limitações e como a sociedade, o poder público, as famílias devem e podem contribuir para amenizar esses obstáculos, os preconceitos, etc. Falando em Liberdade lida com todas as interfaces dos direitos humanos. É um programa que existe e tem por objetivo democratizar esta visão. Eu quero lembrar aqui, antes de encerrarmos, um pensamento de Cora Coralina: há muros que só a paciência derruba e há pontes que só o carinho constrói. Então, eu deixo mais um agradecimento aqui ao nosso presidente da OAB São Paulo, Dr. Caio Augusto, ao professor Dr. Jorge Bolsinhas, diretor da ESA São Paulo, e ao professor Adriano Ferreira, o coordenador da ESA São Paulo. Muito obrigado e até o próximo programa.